comanda a equipe, né? Um treinador que não chegou ontem, pressionou muito o Corinthians, deixou o Corinthians em situações muito desconfortáveis, mas perdeu o jogo e o Corinthians vai somando pontos nesse Paulista, num Paulista bem diferente do ano passado, com um Mano e com uma equipe completamente, né? Não dá nem para... Até esse time aqui é diferente daquele... É melhor que aquele outro do ano passado. Não, mas esse gol que o Novo Horizontino perdeu, Eugênio, pelo amor de Deus, absolutamente inacreditável. Lembra do nosso querido João Guilherme? João Guilherme falava assim, eu só acredito porque estou narrando, não é verdade? Sim. É mais ou menos isso, né? Ó, teve bola na trave também do Corinthians. O segundo tempo foi mais animado, mas foi mais sorte que juiz hoje, Eugênio, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você. Aliás, muito ter você aqui fazendo tempo, noite. garoto. Bom. Prazer. Eu acho que é isso, né? O jogo de hoje não dá nem para você colocar no que a gente chama de rodízio. Né? Naquela coisa de dosar a minutagem e tal, a carga que cada um pode... Não, o jogo de hoje é fora disso. Porque todo mundo vem usando o Campeonato Paulista dessa forma. Um dia joga um time, na outra rodada muda um pouquinho, saem uns 3 ou 4, entram outros, aí no outro jogo muda mais um pouco. Hoje não era essa sequência natural do campeonato. Esse é um jogo antecipado que é colocado, enfiado numa segunda-feira à noite, porque tem que jogar na quinta-feira de novo, e porque você ali na frente tem jogo de Libertadores. E aí então você coloca o que dá para colocar. Hoje era assim, como diz um amigo meu, foi o que deu para arrumar. Bota aí quem dá. O que tinha para hoje. O que tinha para hoje era isso, e não dá para cobrar nada do time. E a tranquilidade que o Corinthians tem é porque ele vem com uma sequência de campanha muito, muito boa. Então, assim, pode não ser o futebol dos sonhos, mas ele está ganhando todos os jogos. Só perdeu para o São Paulo, não empatou nenhum. Então, ele vinha com uma pontuação que lhe permitia. Se perdesse o jogo hoje, tudo bem, ninguém ia reclamar, não ia ter problema, não ia ameaçar a classificação, o clube não ia ficar com o risco de rebaixamento, longe disso. Então ele colocou em campo o que tinha para colocar e, olha, por mais curioso que seja, venceu o jogo ainda assim, contra um adversário difícil, um adversário de Série B, que quase subiu para a Série A. 2 anos seguidos, quase bateu o Série A no Horizontino. Que ganhou do Palmeiras nesse campeonato. Sim. E o Que Corinthians... era a briga pela liderança, né? O time B/C ganhou o jogo. Ganhou um jogo que valeu a velha regra do futebol. De um time que pressiona, que tem mais oportunidades, que tem mais volume de jogo, não consegue transformar isso em gol. O famoso quem não faz, toma. E do outro lado, teve um dado durante a transmissão da Federação Paulista que colocou o seguinte, média de distância das finalizações. Isso depois já do gol do Corinthians. A média das finalizações do Novo Horizontino foi de 19 metros, ou seja, de fora da área. Sim. A do Corinthians era de 5 metros. Se você conseguir uma finalização a 5 metros do gol, você tem muito mais chance do que 20 finalizações a 19 metros. E foi o que aconteceu. O Corinthians conseguiu, para mim, uma falha gigantesca do goleiro. Ele sai muito mal no cruzamento, ele não acha nada. Aí vem a volta desse cruzamento, ele está fora de posição. O Alex Santana sobe lá e faz o gol de cabeça. É aquela história do time que está tranquilo, então nem faz muita força e ainda assim consegue vencer. Se tivesse precisando, a gente teria perdido o jogo. É verdade, mas isso é impressionante, Birner, porque quando o Corinthians perdeu para o São Paulo, aí a gente para de fazer aquela contagem daquela série de vitórias seguidas. Mas depois do jogo São Paulo, o Corinthians engatilhou aqui outras vitórias seguidas. E assim, se a gente tirar aquele jogo do São Paulo, é uma série impressionante de vitórias do Corinthians. Que ficou as 9 do Brasileiro. De verdade, exatamente. Não, impressionante. É impressionante a sequência. E quando a gente fala isso, mas está jogando Paulista com equipes mais inferiores. Mas tem do Brasileiro. Mas no ano passado estava assim também. Exatamente. Outra, né? Vamos falar, o Eugênio lembrou, o Novo Horizontino é uma equipe de quase Série A. 2 anos seguidos ali, bateu na trave, chegou na última rodada com chance de subir e não subiu. Inclusive na última agora com o treinador que ainda está por lá. Mas é impressionante que mesmo rodando o time, o Ramon está conseguindo rodar o time. Hoje talvez não fosse o caso mesmo de rodar, é uma necessidade mesmo, né? Mais do que testar peças, é uma necessidade porque já tem um jogo na quinta-feira e é um derby, é um clássico e a gente sabe como isso pesa no campeonato, ainda mais o Corinthians que já perdeu um clássico. Então assim, mesmo rodando, mexendo ou colocando jogadores da terceira prateleira aí desse elenco, o Corinthians consegue desenrolar jogos, o Corinthians consegue achar vitórias e as coisas dão certo.
É um clima de certa tranquilidade, né? Não é de estagnação, não é de acomodismo, não é de uma certa tranquilidade que proporciona ao Corinthians conseguir descolar resultados como o de hoje, mesmo com o adversário jogando melhor boa parte do tempo, Birner. Tudo bem? Primeiro, boa noite a você, William, Eugênio, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que o jogo de hoje, o resultado não diz muito o que foi o jogo, apesar de ser extremamente justo, porque não tem interferência nenhuma da arbitragem, né? E quando o resultado não tem interferência de arbitragem, o resultado é justo. E quando a gente coloca no pacote dos desempenhos, porque essa série de resultados positivos do Corinthians tem a ver com muitos desempenhos elogiáveis. Não é uma série que acontece, o time está com sorte. Não. A gente jogou muito bem a maior parte desses jogos, ou pelo menos um período grande desses jogos, o que lhe permitiu conseguir os resultados, depois que a diretoria contratou bons jogadores e fez uma reformulação do elenco. O que chama atenção nessa temporada, se comparado à anterior, é que mesmo com times que você olhando no papel, cheios de jogadores jovens, e aí a questão do treinador e da parte anímica e da confiança e tudo mais, o Corinthians vai conseguindo resultados muito melhores que os do ano passado. O Corinthians está classificado. Exatamente. O Corinthians está classificado. Matematicamente ainda não, mas o Botafogo de Ribeirão Preto teria que vencer 5 jogos e empatar 1 para passar o Corinthians, só para falar, não vejo que eu não tô... deve acontecer. Não, e não ganhou nenhum até agora. Pois em é. 6 partidas. E a Inter de Limeira, que tem 7 jogos por fazer, precisa ganhar 5 para passar o Corinthians, se o Corinthians perder tudo. Sendo que não ganhou nenhum ainda. Não ganhou nenhum em 5 jogos até agora. Então o Corinthians está classificado. Briga do Corinthians agora, muito né? possivelmente em primeiro. O Corinthians tem 2 brigas nessa fase agora. Sim. Uma, para quem acha isso muito importante, Melhor eu campanha. acho uma melhor campanha para poder decidir em casa o mata-mata até a final do estadual. O Corinthians é um candidato ao título. E a segunda questão, para mim... Isso faz diferença hoje. Nossa, nos últimos anos, quem decidiu em casa acabou conseguindo o campeonato. Ganhando. E a segunda questão para mim, e essa é que mais me interessa, me diverte, como alguém que ama o futebol, é que o Corinthians não pode perder o clássico, mesmo sendo um clássico que não tem nenhum impacto na classificação de fato grande nem nada, porque o Corinthians perdeu do São Paulo. E de algum jeito, se perder do Palmeiras, eu conheço vocês da imprensa, vou começar aquele papinho, tá ganhando no estadual dos times pequenos. Lidera, mas não ganha o clássico. É isso. E os clássicos, e no estadual, se tem uma coisa que vale, é o clássico. Não é o jogo Claro, é pequeno. importante. Você E sabe, tem uma outra questão. o apresentador do programa na quinta-feira vai falar isso. Né? Sim, certeza. Tanto que eu já tenho Vai. Já anotou. E a Tá segunda preparando. questão, o Palmeiras perdeu do Corinthians no Brasileiro, o que ajudou muito a Com o arrancada do Ramon, né? Corinthians. Ramon versus Abel, já era O isso. Palmeiras, entre aspas, daquilo que não pode acontecer com o clube grande na primeira fase, não pode perder o clássico para o Corinthians também. Esse jogo, para um jogo de estadual, que no final da temporada a gente vai olhar e falar, quase impacto nenhum, né, ele está muito bem temperado para o momento, eu acho. Inclusive do outro lado, né? De ambos os lados. É essa a graça. Tá chegando o Palmeiras ali, confortável. O Palmeiras, que ganhou muito bem o seu último jogo, é um time que o seu torcedor até o momento não está satisfeito. O corintiano está satisfeito com o time. Tá. Com razão. Quer ficar nos clássicos. Porque o clássico é aquilo que te marca mesmo. Ainda mais nessa bagunça que é. Você vai pensar no jogo, né, de São Santos, São Paulo. O Santista, espetacular o resultado. O São Paulo ganhou do Corinthians, mas perdeu o Santos. Santos que está aí chegando no Neymar, mas... Se o São Paulo tivesse perdido do Corinthians e do Santos, estava em crise. Estava em crise, exato. Estava em crise. É o clássico que te marca, porque... Santos que tinha perdido para o Palmeiras. Do resto você tira muito pouco, a menos que esteja perdendo todos os pequenos. Exato. Aí é uma crise geral e generalizada. Mas quinta-feira tem um jogo que é muito importante, assim, no meio de tudo isso. Dentro do que é possível no momento. Porque é o clássico, porque o Palmeiras está aí buscando uma melhor formação, adaptar novos jogadores que estão chegando, e aquele Palmeiras sem os novos jogadores não está legal, por isso que eles estão vindo até. O Corinthians tenta replicar o que conseguiu fazer em 2024, já está ótimo para ele, dentro das possibilidades é muita coisa já. Para um time que também realmente não pode agir no mercado como os outros nesse momento, porque cada dia aparece um pepino lá para resolver.
na FIFA, tudo na casa de 20, 30, 40 milhões, porque ele teve que agir ano passado para não cair. Então, assim, faz sentido até. Maneira, fica aí pianinho, com o que tem, que já é muito bom, porque também não há, essa é uma coisa bem nossa aqui brasileira, mas assim, se um clube não contratar no início de temporada, está tudo errado, mesmo ele sendo um time bom, razoável, tal. Não, tem que contratar. O símbolo é todos têm que contratar. Todos. Então, aí eu pergunto, por exemplo, o Corinthians não fez nenhuma contratação. Sempre é preciso algum ajuste. Não, precisa. Tem posições ali que precisa. Mas é o seguinte, deve. Calma. É outra questão. Vou dar um exemplo para você. Vai. Você vai falar, Corinthians contratar. Para que posição você acha que o Corinthians precisa de ajuste? Aonde? Talvez laterais. Lateral esquerda. Quem tem lateral no país? Esse é um ponto. Onde você busca Atacantes. lateral? Cara, é difícil. É engraçado que se você pegar os clubes brasileiros... Vamos pegar aqui, a gente está falando do Campeonato Paulista, certo? Os 4 grandes. Não, mas é. Os quatro grandes, eles precisam de reforço nas laterais, não precisa? São Paulo, o próprio Palmeiras. São Paulo está correndo atrás. O próprio Palmeiras precisa. A seleção brasileira também precisa. O Corinthians precisa e o Santos carente. precisa. Os 4 precisam. São posições, tanto esquerda quanto direita, realmente com escassez no mercado. O elenco do Corinthians está bem montado. A não ser que você vá nos mercados aqui vizinhos, dá uma olhada na Argentina, na Colômbia, no Equador. Eu acho que são casos diferentes. Há casos em que você pode qualificar as posições que você já tem, que você considera que não são, né, tão boas. E há casos em que você não tem um jogador que você precisa botar ali para ter número. São Paulo foi correr atrás aí. Então, chegou o Cédric, vai chegar o Wendel, porque tinha saído gente. O Enzo. O Enzo já chegou, mas precisava ter quantidade. E é claro, em qualquer posição, você pode qualificar o seu elenco. Qualquer uma. Você vai, vou contratar. Beleza, eu tenho um time bom, mas ele pode ficar ótimo? Pode ficar ótimo. Então eu posso contratar para qualquer posição em qualquer clube. A questão é que o Corinthians ele fez um investimento muito grande ao longo do ano passado para montar um time que terminou o ano bem. Então, assim, foram contratações que vieram ao longo da temporada. Contratou mais e gastou mais dinheiro do que a maioria dos outros dentro da sua realidade. E está devendo a muita gente, tá? Todo dia. Hoje foram 2 notas oficiais aí, né? Com relação ao Félix Torres, ao Garro e tal. Então, nesse momento, eu acho que, assim, poder qualificar, você pode. Mas está faltando peça? Não, você tem as peças. Então, vamos tentar trabalhar, estou imaginando a filosofia do Corinthians, o melhor possível com as peças que já estão aqui. Dá para competir bem com o elenco que tem? Dá. Exatamente. Até pensando já na Libertadores. O problema 19, dele, principalmente. O problema dele está nas laterais. Sim, o que no ano Mateuzinho, numa fase, a gente está falando de um período curto de jogos, né? Saída do Fagner, vem Mateuzinho e o Bidu, que era o cara que era o terceiro lateral, era o último da lista, conseguiu, lutou, terminou o ano como titular. O que acontece? No Corinthians montado pelo Ramon, e aliás, assim, ele, durante essa permanência dele no Corinthians, em alguns momentos eles erraram muito, assim, chegaram até a assustar, de tanto que erraram. Agora, ele terminou o ano encontrando um jeito de jogar. Então, ele tem Memphis e Yuri, o Garro joga atrás, ali atrás dos atacantes, 3 no centro. Esse tipo de jogo e de desenho despeja muito jogo pelas laterais. Você não tem atacante liberada nesse time. Então, teus laterais precisam jogar. Sem jogar com o Mateuzinho cumpre essa função hoje. E os dois volantes de lado precisam construir bastante no lado também. Esquerdo, já tem mais problemas. Carrilho constrói bem. Hoje, ele tinha o Hugo, que é um lateral mais defensivo, e tinha um menino de 17 anos, o Jacaré. Dentro desse desenho, que precisa dos laterais, foi um Corinthians que tomou tanta pressão no primeiro tempo. O que faz o Ramon para tentar corrigir? Ele tira o Charles e tira o Yuri Alberto, que também o Yuri é pensando no quinta-feira. Claro. Coloca o Romero e o Giovani. O que quer dizer isso? Pressionar um pouco mais alto, ter jogadores nas beiradas e ocupar esse corredor que estava vazio no primeiro tempo. Isso é um cenário que pode acontecer ao longo da temporada. Perdeu, então com o Mateuzinho suspenso ou machucado. Como é que ele se vira? O Léo Maná? O Jacaré? Então. Crocodilo? Aí ele não tem jeito. Então, mas é o que tem. E é o que ele vai ter que se virar
talvez até em algum momento pensar em mudar o desenho, porque esses caras pelos lados eles fazem falta. Porque, primeiro, que você não tem grandes atacantes de lado. Não. Né? Cara de beirada, de velocidade. E lateral também não vai cumprir essa missão. Então aí é o ponto mais delicado do Corinthians para 2025. Agora, só uma pergunta. Você falou de Yuri e Giovani, né? O Giovani que nem treinava com o time principal. Então, esse é o ponto. O Giovani nem treinava com o time principal. E, de repente, ele nessa fila, ele entra. E o Héctor Hernandes, cara, ele entrou faltando quanto tempo? O Héctor entrou aos 35 do segundo tempo. Ele tem entrado faltando pouco tempo. Exatamente. Então, o Héctor Hernandes está virando uma... Hoje ele seria o quê? A quarta opção, hein? Ele foi a quarta opção, porque entrou o Pedro Raul, inclusive. Mas ele tem entrado mais vezes que o Pedro Raul. Então, mas hoje, por exemplo, ele ficou muito para trás. Eu acho que hoje ainda foi poupado ele para ser reserva contra o Palmeiras. Com acréscimos, ele ficou 20 minutos. Esse é um bom ponto. Ele foi poupado ou o Héctor Hernandes está ficando para trás nessa fila do pão? Eu acho que naturalmente ele fica para trás. Aí você vai olhar em termos de elenco. Porque na coletiva questionado sobre o Pedro Raul na última... Eu não sei se já foi na coletiva dela, que ela toma um jogo atrás do outro. Acho que foi no sábado. Que ele foi questionado e o Emiliano tomou a frente no microfone e falou: decisão técnica. Decisão técnica. Hoje a não utilização do Pedro Raul. Sim, técnica. Porque são jogadores hoje que dificilmente terão, quando o Corinthians jogar com o time principal, dificilmente terão minutos. Né? Tanto o Pedro Raul quanto o Héctor Hernandes. Até pela característica técnica deles. Não estou colocando só pela qualidade, pela característica. Porque quando você joga, como o Corinthians tem jogado, com 2 jogadores na área, mas não são 2 jogadores, 2 torres gêmeas, não. Sim. São 2 atacantes de muita movimentação, de associação, né, de construção coletiva. Que então, jogam por dentro. Que são fortes fisicamente. Que jogam mais com a bola no pé do que a bola na cabeça. Sim. E essa característica é diferente das características tanto do Héctor quanto do Pedro Raul, que são centroavantes de tamanho, de ocupar, tentar bola aérea, tentar fazer um pivô e tal. Sim. E não é como o Corinthians joga. O Corinthians cresceu muito com a associação Garro, Memphis e Yuri com bola no chão, com tabela, com triangulação. Então, eu entendo que esses 2 jogadores dificilmente terão espaço, a não ser num jogo, aquela história, tá? O adversário fez 1-0, se trancou ali atrás, você precisa apelar para uma bola aérea. Aí você coloca um dos 2 lá, tentar um cruzamento para fazer alguma coisa. Mas no dia a dia, o Corinthians tem hoje como opções o Memphis, o Yuri, que são os titulares, Sim. o Thales Magno e o Romero. São esses os atacantes do Corinthians, pensando... dentro de uma forma de jogar que ficou mais ou menos determinada desde o final do ano passado pelo Ramon Dias e pelo Emiliano. Eu acho que Pode falar. Não, que o Corinthians tem um jeito muito bem definido de jogar. Né? O Corinthians, como o Calçado falou, achou uma forma de jogar. Eventualmente, ele pode até formar uma linha de 5, ele fez isso algumas vezes no Campeonato Brasileiro. Mas da maneira muito clara, a linha de 4, 3 jogadores dando sustentação, o Carrilho joga titular absoluto, né? Volante pela direita, o Garra titular absoluto, os atacantes são titulares absolutos, e você pode mudar alguma coisa muito mais, em tese, na característica de quem joga nesse desenho do que propriamente mudar o desenho do time. O Palmeiras, eu acho que não está ainda tão bem resolvido no seu desenho. Por exemplo, eu fico pensando, vai jogar com Facundo, Estevão, Veiga por dentro, Maurício, sem o centroavante. Foi assim contra o Guarani. Contra o Guarani, funcionou? Funcionou. Contra o Guarani, funcionou. Ou por ser um jogo em que você precisa aprender um pouco mais, jogo pro Flaco? Né? Se aí sai quem? Sai Maurício? Então, mas eu estou imaginando o seguinte, Breno, desculpa te interromper, de novo, mediante o que se ouviu na coletiva. Sim. O que o Abel falou na coletiva sobre o Flaco, inclusive no momento lá que o Abel estava nervoso e tal, etc., para variar na coletiva, ele falou, porque o Flaco está jogando, a gente recupera o Flaco, aí ele tem que se recuperar fisicamente, mas quando volta ele é vaiado, o treinador é vaiado, aí o cara baixa, fica mal e tal, aí tem que voltar, tem que recuperar de novo, então é melhor deixar ele lá se recuperando fisicamente, mentalmente e tal. Então, se o Flaco está nesse estágio, um derby contra o Corinthians, pode ser um tiro no pé. Ou a redenção. Então, é muito do feeling do técnico jogador. De como lidar com o jogador, né? De entender... Porque, assim... Um jogador que está nesse processo de recuperação, inclusive mental,
Jogar agora num derby é uma boa? A gente sabe o desenho do Corinthians, a gente acha que a escalação também não tem muito segredo. Enquanto o Clássico pode ter uma outra novidade. Para o Palmeiras, você tem certeza da escalação? Não. Podendo até vir surpresinha. Talvez o que mais possa surpreender... de campo. Pode. Talvez o que possa mais surpreender no Clássico seja o Palmeiras. Exatamente por não ter um jeito bem definido. É isso. Seguramente, o Corinthians, se tivesse todos os jogadores à disposição, saberia a escalação, poderia falar agora. Porque ele encontrou e não tem o que mexer. O que ele ganhou foi, por exemplo, Thales Magno iniciando o ano muito bem, marcando gols. Então é um cara que estará mais presente nas partidas. Ele não vai tomar, assim, por enquanto, ele não vai jogar na função do Garro. Nem a dele. Tomar a vaga do Garro. Você acha que, por exemplo, como o Coronado, por exemplo, no Clássico contra o São Paulo não foi muito bem, e fisicamente o jogador abaixo, ele gosta não pode jogar com o terceiro jogador. Ele gosta de ver o Memphis por ali. No sábado ele fez isso. Ele gosta de ver o Memphis. Noroeste. Isso. O Memphis fez o enganche, fez aí o meia. O Thales estava dentro da área com o Romero. Essa pode ser uma surpresa. Pode ser não seria exatamente uma surpresa porque ele fez sábado. Não vai dar brecha. Vamos ver se o Ramon dá alguma pista? Eu acho que não, né? Mas a gente vai tentar. Se ele falar como vai escalar, eu acho que vai fazer diferente. Mas vamos nas entrelinhas? Vamos tentar buscar as entrelinhas? Ele não vai estar nervoso, não, que nem o... Não. Vai estar tranquilo. Vamos lá.